Nosso querido professor Djalma Luiz está aqui, aceitou o convite, né? Antecipado, professor? Oi? Antecipado, Ô, Cajazeira boa! Professor Djalma está aqui, aceitou o convite da gente para trazer algumas dicas, né, práticas para os estudantes que estão aí, alguns que já concluíram o ensino médio, que sonham aí ingressar na universidade, outros que já estão aí com o curso dos sonhos, já naquela expectativa, alguns que farão pela primeira vez para testar as habilidades, como é que funciona o Enem, que já é nesse domingo, né? Então, professor Djalma, a prova discursiva, como a gente chama, ela já acontece agora, domingo, né? A redação, que muita gente tem aquela apreensão, aquela grande expectativa. Mas é hora de ter muita paciência também, né, professor? Boa tarde. boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, como sempre, né? Priscila, Neto. Bom, falar do Enem é algo que acontece todos os anos, aqui para perto. Todos os anos. Então, vim aqui comentando com vocês que já são 18 anos de sala de aula, em que mais de metade da minha vida eu tenho me dedicado ao ensino de História. E faço a prova do Enem, fiz pelo menos a prova do Enem até a pandemia. Então, eu tenho na minha bagagem, além da sala de aula, a experiência de responder a prova do Enem por 16 anos seguidos. Então, porque nós tínhamos trabalhava no Masters Gold, nas escolas particulares, a gente tinha aquele desejo de fazer a prova para saber o que a gente tinha trabalhado tinha sido caído naquele certame. Isso nos deu muita experiência e nos dá, nesse momento, uma tranquilidade muito grande de vir para cá, bate pronto, para falar aos nossos alunos, a quem está em casa, que a prova do Enem ela vai ser o resultado do que você fez ao longo do ano, ao longo de sua vida educacional. Não é uma mágica, né? Eu digo que o Enem ele começa a ser feito na educação básica, porque aquele aluno que fez um bom ensino fundamental, ele vai fazer um excelente ensino médio, né? E aí eu tenho certeza que quem está prestes a fazer a prova do Enem, estudou, está preparado, está agora esperando só a hora de ir lá e mostrar os conhecimentos adquiridos nesse dia, né, de domingo. E é por isso que eu estou aqui, para tranquilizar também estes alunos de que o que deveria ter sido feito já foi feito. Vocês estudaram, estão preparados e os professores das escolas públicas e privadas, e aí eu mando o meu abraço para a minha querida escola comercial, os meus queridos alunos que estão lá preparados. Fizemos um trabalho essa semana de preparação para como se comportar nesta prova tão esperada e tão aguardada, que pode decidir a vida de vocês. Vai decidir, mas vai decidir com tranquilidade, porque vocês devem ter paciência, ter tranquilidade, controlar a ansiedade, porque o que poderia ter sido feito já foi feito. Vocês estudaram, estão preparados. E nesta prova de domingo vai se trabalhar linguagens, códigos, ciências, a linguagem, códigos de tecnologias e ciências humanas. Códigos de tecnologias, da mesma forma. E como professor de História, e tenho uma esposa que é professora de redação, a gente conversa bastante sobre isso, então é um dia que casa de novo com minha esposa lá em casa, né? Porque a gente trabalha, ela é professora de redação, professora doutora, professora do Mais Médio, da Escola Manuel Mangueira, a gente sempre discute como é esse primeiro dia, como é que vai ser apresentado. Então, antes de mais nada, é desejar e indicar aos meus alunos e a todos os alunos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que é tranquilidade, tá certo? Não se pode fazer uma prova nervoso, ansioso, porque isso, de certa forma, vai prejudicar o seu desenvolvimento, vai prejudicar aquilo que você planejou. Então, é tranquilidade e fazer a prova nessa perspectiva de ir para ler e colocar em prática aquilo que você aprendeu. E a gente vai trabalhar algumas dicas, certo, né? Certo, Priscila? Que podem ajudar você nesse momento. Então, atenção, estudantes, para as dicas do professor Djalma. Nesse momento. Ele que 16 anos prestou o Enem, viu? 16. Isso mesmo, muito tempo. Depois de aprender quase a idade de um jovem que está terminando agora o ensino médio que vai prestar o primeiro Enem. Esses últimos 2 anos, depois da pandemia que eu não fiz mais, mas fiz todos os anos. Né? E pronto, tenho todas as fichinhas lá guardadas, porque eu queria discutir com os meus alunos. Vamos lá para as dicas práticas para você que está nos acompanhando agora. E aí eu vou só me justificar para quem não assistiu, por que a Djalma deixou de fazer nesses 2 anos? Porque eu estava cursando o mestrado e aí a prioridade era o mestrado. A pesquisa, né? Que inclusive pode ter novidade aí daqui a pouco. Né? Então a gente vai trazer para cá. Agora. Não. Vamos lá, gente. Primeiro, sair de casa com o kit Enem, que já foi dito aqui pelos os apresentadores, garrafinha, caneta preta, o documento com foto, obrigatoriamente tem que estar com a identidade, o CPF.
Nem necessariamente o CPF, mas documentação com foto e cuidado, porque não pode utilizar o celular. Então, na dúvida entre utilizar os documentos digitais, como a carteira de habilitação, ou até mesmo um PDF do celular, não é recomendado porque você não pode utilizar ele como documento, porque o celular ele não pode ser transportado para o ambiente. Pode até ser transportado, mas tem que estar desligado. Então a ideia é que você deixe ele em casa ou em algum outro lugar de confiança para evitar que ele toque, porque ele pode estar até dentro da sacolinha e se ele tocar você vai ser eliminado e perde esse ano de preparação. Estando lá, observe o ambiente que você vai fazer a prova, se tranquilize, chegue no horário adequado para evitar correrias e atrasos. E aí eu vou chegar para fazer a minha prova. Então, cheguei na prova, o que é que eu faço? Então, a primeira coisa que se tem em mente é a redação. E a redação é muito importante, não desmerecendo as outras disciplinas, mas a redação tem um peso de 30% da prova, né? Então, ela sozinha vale uma nota 1000, que pode lhe colocar no curso que você deseja, mas também pode lhe tirar. Então, é muito comum a gente ver pessoas que sonham em ter um curso desejado e acabam perdendo essa vaga por conta de 100 pontos, 80 pontos que perdeu na redação do Enem. Então, muito cuidado com a redação. E eu costumo dizer assim, que existem técnicas, cada um vai buscar a sua, alguns já vão com o seu esqueleto pronto, outros vão pensar como vai fazer a prova, mas o que a gente aconselha é que primeiro observe a prova e comece pela redação, lendo pelo menos textos motivadores. Isso eu estava dizendo nos aulões que eu dei essa semana, inclusive em São José da Lagoa Tapada e aos meus alunos aqui do Colégio Comercial. Leiam os textos motivadores, porque nesse momento a história é muito importante para a redação, porque entre as competências e habilidades, além de leitura, ortografia, né, coesão e coerência, existe lá uma competência que é o que dá um aumento na nota do aluno, que é que a gente chama de repertório sociocultural, que é a história, repertório histórico, em que você vai ter que desenvolver dentro do seu desenvolvimento, dentro do texto de desenvolvimento, a sua base histórica, a sua base teórica que vai reafirmar aquela teoria que você está pregando para a solução de um problema. Professor, li o texto motivador, não sei de nada, e agora? Entre desespero? Não. Se eu sei, imediatamente vou para o meu rascunho, faço a prova da redação, faço todo o rascunho, deixo ele pronto. Se eu não sei, eu vou para a prova. É muito comum, Neto e Priscila, que o Enem ajude, colabore com aqueles alunos que estão em dúvida, que estão se sentindo não tão prontos para debater aquele determinado tema no texto motivador. E existem questões, tanto na prova de ciências humanas, quanto na prova de linguagens, isso é em quase todos os Enems, acho que 90% das provas que eu fiz, tinha questões que davam subsídios teóricos para que você pudesse ler e levar a ideia, ou pelo menos o autor, para se referenciar na prova de redação. Isso é em caso de que eu não tenho nada, não sei, e aí a prova vai te ajudar com isso. Isso é uma dica importante e valiosa para você aumentar as suas chances de ter uma nota superior. Fiz a minha redação, voltei lá, li, achei algo interessante na prova de história, achei algo interessante na prova de linguagens, volto para a minha redação, tá certo? E aí faço ela em rascunho, faço o rascunho daquela prova e volto para a prova. Por quê? Eu tenho TDAH, então eu aprendi em terapia que quando a gente faz o texto e bate pronta, é muito comum nós esquecermos. E aí, prática comum, você lê, eu faço muito isso, por isso que eu estou dando a dica para quem está nos assistindo, que é o seguinte, você lê, você escreve, aquela ideia está na sua cabeça, mas nem sempre você conseguiu passar ela no papel. E quando você lê imediatamente, você vai transcrever com a informação que está na sua cabeça. E às vezes falta uma palavra, um conectivo, um verbo, né, que pode mudar o sentido do seu texto. E que quem vai corrigir não vai ler o que estava na sua cabeça, vai ler o que você escreveu. E isso pode te prejudicar e por isso que a gente aconselha que dentro de 1 hora, que é o tempo máximo que você tem aí, dentro dos limites, que é 3 minutos para cada questão, você consiga fazer a prova em 1 hora, meia hora, prova de redação, meia hora para o rascunho e depois meia hora para passar a limpo, né? Dentro de um tempo que você pode escolher, ou a prova de literatura, ou a de português, ou a prova de ciências, de língua estrangeira, ou a prova de ciências humanas. Isto vai te dar um respaldo muito bom, né? Porque aí você vê o erro, você enxerga onde faltou uma vírgula, uma crase, um acento, né? Isso pode melhorar a tua nota e eu aprendi isso com minha esposa, que é a professora Manuela, também de redação, e estou aqui, né, aprendendo um pouco com ela e passando para vocês. Terminei a redação, estou de olho nas provas. Existe algo que é muito importante, senhores e senhoras, queridos estudantes que estão nos assistindo, que é você saber que a prova do Enem ela não é muito extensa. Existe um mito
que as questões são enormes, que as questões elas são muito grandes, que causam uma leitura desgastante. E eu provei aos meus alunos, sempre provo quando apresento questões, que não é bem assim. Existe uma ilusão visual que essas questões são gigantes. Porque a prova ela é espremida, ela tem que caber dentro daquele padrão, né? Porque são prova amarela, rosa, azul, então ela vai ter que caber num padrão estético que às vezes faz com que uma questão que era para ter 3 linhas tenha 10, mas na verdade ela tem 3. E eu fiz isso com os meus alunos agora. Eu peguei as questões, coloquei ela como se fosse uma prova normal na minha escola, né? E botei para eles aprenderem quando essa aqui é uma questão do Enem que o povo diz que é grande, né? Porque estica, então, uma ilusão e você pensa que as questões são grandes. Então, primeiro, acabar com essa ideia, porque você já começa a ler cansado as questões, e não é bem assim, tá certo? Segunda dica muito importante e valiosa. O Enem, ele trabalha com comandos, todas as questões, serve para história, geografia, português, inglês ou espanhol, toda questão ela pede um comando, tá certo? Então, o que é que eu aconselho ao meu aluno ao longo desse tempo, e da prática que eu adquiri ao fazer essas provas, né? E eu digo porque eu passei em Direito, passei em Ciências Contábeis, eu passei em vários cursos ao longo dessas, que preferi ser professor, né? E gosto do que eu faço. E gosto do que eu faço, né? E aí você vai ter esse comando que vai dizer, faça isto, faça aquilo. Então, não é o que você deve, não é o que você interpreta, não é o que eu quero que esteja correto, é o que a questão pede. E às vezes a questão vai pedir algo que eu não concordo, tá certo? E aí não é o que eu concordo, não é o que eu penso, é o que está pedindo na questão. Então, antes de ler esses textos que vocês dizem que são enormes, tomem um cuidado, leiam a primeira questão. Tá certo? Vão para o enunciado da questão lá, ó. A questão pede isto, né? Então, para você responder, dar um caso histórico, então, no século XIX aconteceu a Revolução Farroupilha no Brasil. E aí você vai geralmente ler a questão, lê as alternativas e depois você vai para o texto. Porque aí se o texto pedir para que você para que você relacione, você vai relacionar. Se o texto pedir para que você dissocie, questione, se coloque em pensamentos contrários, você já vai ler intencionalmente. Eu brinco assim, eu sou católico e sempre que eu vou ler a Bíblia, quando eu estou com algum problema, eu leio a Bíblia, e sempre que eu abro a Bíblia, ela já vai ter intencionalmente a minha resposta na parte em que eu leio, tá certo? Porque vai trazer a solução para o meu problema. Deus vai falar comigo ali, porque eu já estou lendo, procurando a solução para os meus problemas. Assim deve ser feito nas questões de Enem. Leiam as questões de acordo com a solução que o problema quer colocado, porque você já procura. É muito comum, Neto e Priscila, nós escutarmos os alunos assim, o texto é muito grande, eu li tudo, quando cheguei no final que tinha a pergunta, eu não sei o que estava perguntando. Não entendi nada. Porque faltava intencionalidade. Então, no que eu vou para a questão, sabendo o que é que o comando está pedindo, eu aumento as possibilidades de acertar, porque eu já sei o que a questão pede, tá certo? Então, eu vou estar ganhando tempo para lendo aquele texto sem saber qual é o comando da questão, o que é que ele pede, eu vou estar analisando algo sem saber qual é o comando. Então, o primeiro passo é ler o comando das questões em todas as disciplinas, principalmente das disciplinas de humanas, né? E de linguagem, que é o que nós vamos fazer a prova do próximo domingo. Nenhuma questão do Enem, é muito importante dizer isso, ela é impossível de ser respondida. Basta uma leitura atenciosa. Então, uma das competências e habilidades que nós trabalhamos cotidianamente na escola, em todas as disciplinas, tanto de linguagem quanto de ciências humanas, é a interpretação de texto, tá certo? Então, quando eu falo em ler o comando da questão, eu tenho que ler de maneira de interpretar corretamente aquilo. Então, para ter uma interpretação justa e correta, para que eu possa acertar a questão, pode ser a qual for, eu vou ter que fazer uma leitura interpretativa, né? A interpretação tem que ser assertiva. Então, como é que eu faço essa interpretação assertiva? Lendo com calma, certo? Lendo com a atenção necessária e buscando a resposta a partir das alternativas. É diferente, né, Neto? Quando eu leio a questão e depois busco as alternativas. Quando eu já sei as alternativas e busco no texto a resolução das questões. É diferente. Isso otimiza o tempo, otimiza a possibilidade. Por quê? Preste atenção. É muito comum que a prova do Enem ela traga duas questões muito parecidas em todas as questões de todas as áreas. Você vai sempre ficar em dúvida entre a A ou a B, entre a C ou a D. É uma estratégia do Enem para que o aluno ele consiga interpretar aquela que está mais correta. Nem sempre todas estão erradas de tudo, certo? Então, é preciso entender que o Enem trabalha nessa perspectiva de interpretação de que as questões estão certas, mas existe uma mais certa do que a outra. Então, muitas vezes o aluno ele vai se perder entre duas questões, vai dizer, caramba, era aquela lá, eu marquei a letra D. A gente vê isso. Então, por isso que ler o comando da questão ajuda a evitar esses problemas que são muito comuns, em que o aluno sabe, iria responder a questão, mas na hora marca a alternativa que ficou na dúvida
porque não teve vamos dizer assim, direcionamento ao responder as questões, tá certo? Professor Djalma, você já fechou a prova, 10, nota máxima, mas me tira uma dúvida em relação ainda à redação. Me dê aí algumas pistas da sua opinião do que é que vai cair como tema da redação. Eu vou falar em nome da minha esposa, tá certo? Que é quem trabalha com redação. Ela acredita a orientação muito, aí é completa, né? Isso, Ela acredita muito, né, Mano? Ela acredita muito que pode cair. Tem muito a ver com a insalubridade do trabalho, questões de trabalho no Brasil, com a uberização e a redução de direitos trabalhistas. Por conta da COP30, existe uma possibilidade de trazer questões a respeito dos problemas ambientais, né, com os alagamentos, como seria essa perspectiva de combate aos problemas climáticos, a parte da sustentabilidade. E outro tema que é inerente é também o cuidado com a pessoa idosa, né, que está muito em ênfase nos dias atuais, a gente vê muito na televisão. E olha, uma dica que eu vou dar aos alunos, viu? Se não passar nesse ano, nos próximos anos assistam os jornais. Eu fiz um levantamento no último ano que, da prova de história, geralmente, eu vou falar da minha disciplina agora, depois eu vou voltar para a redação. Da prova de história, geralmente cai entre 12 e 16 questões. Em média, todas as provas caem em 14. Então, nos últimos 20 anos, a média de 14 questões de história. No ano que caiu menos, caiu 12, no ano que caiu mais, caiu 16. E todas as provas você vai conseguir, ao longo do ano, em algum jornal, uma reportagem que te ajuda a responder aquela questão. Certo? Então, os jornais elas vão estar lá presentes. E eu digo e provo, eu faço um levantamento e provo questões que estão direcionadas a uma notícia de jornal do Globo, da CNN, da Record, da TV Brasil. Certo? Então, você consegue... Eu fiz um aulão uma vez, Neto, só com reportagem e questão. Reportagem e questão. As reportagens que respondiam as perguntas. Exatamente, as questões. Responder, exatamente. Então, foram 10 questões que a gente fez e a gente respondeu com questões de Enem. E aí, é isso que o que o Enem vai trazer. São problemas sociais, a prova de redação, que estão em voga no momento, tá certo? E que devem ter sido debatidos até julho. Porque a prova começa a ser impressa em julho. Então, de agosto para frente, não adianta mais assistir muito jornal pensando na prova de redação. Só para o próximo ano. Isso, para o próximo ano. Mas ela pode ajudar nas questões e rodar alguns subsídios. Mas a prova ela é elaborada em julho, agosto, setembro e outubro, ela já está pronta, já está impressa desde esse período. Então é muito importante porque sempre a questão do Enem, sempre o tema da redação do Enem, ela vai ser trabalhado nos grandes meios de comunicação. Tá certo? Porque precisa-se que o aluno traga uma resposta aos problemas sociais. Então o Enem é uma dissertação que deve ser escrita em terceira pessoa, tá certo? Que deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e essa conclusão ela vai ter que trazer elementos que tragam respostas, né? Tragam soluções para os problemas que foram colocados no texto motivador. Então, esses são os temas que nós acreditamos que possam ser colocados por conta das questões, dos problemas climáticos que aconteceram no Brasil, essa problemática que passa muito na televisão sobre o Alzheimer e como os mais velhos não estão sendo cuidados pelos seus... A voz é um problema social que a gente precisa debater, porque as famílias estão ficando menores, talvez isso venha a acontecer. E outro tema, né, que a gente colocou seria as questões das relações de trabalho, né, com um processo de vamos dizer assim, de uberização, que a gente chama de uberização, mas é trabalho sem direito trabalhista, essa onda do empreendedorismo, né, que se coloca muito na internet, a ideia de que você é seu autopatrão, que você... E aí você acaba trabalhando 12, 16, 20 horas, não tem sábado, não tem domingo, e acaba sendo escravo do próprio trabalho com uma remuneração inferior. Então, a que ponto esse empreendedorismo ele gera bem-estar social? Então, esses são problemas que a gente acredita que possam ser colocados em questão. Enquanto professor de História, eu acredito muito que a questão da Palestina, os direitos humanos, eles também possam aparecer por conta dos crimes de guerra que estão acontecendo na atualidade. Você vai ter, ao longo do planeta, aí, alguns conflitos, né, de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mas já na faixa de Gaza eu chamo de genocídio. Né? Israel está fazendo um genocídio com o povo palestino, lá não é um conflito porque não é igual, você vai ter uma força sobrenatural, né? De ocupação territorial que começou lá nos anos 50. Então, eu acho que os direitos humanos também é um tema que pode sobrecair sobre o tema da redação, os textos que a gente aposta, né? Espero de coração que tenha dado dicas importantes aqui para a redação da Enem, sem ser professor de redação, pegando a cola com minha esposa Manuela. Aqui eu mando um beijo, né? Te amo, amor. Ótimo, ótimo. E só para concluir, tá bom? Vou pegar mais um tempinho, só para concluir. Tá à vontade. Gente, olha só. Dicas importantes para que vocês otimizem, além
das questões que eu já passei sobre a leitura. Primeiro, gente, cuidado com o chute, tá certo? A prova do Enem ela vai trabalhar na perspectiva da taxonomia de Bloom e tem uma contagem que, se você chutar, você pode diminuir sua nota. Então, o que eu aconselho é que vocês respondam à prova, as questões que vocês não sabem, vocês deixam de lado, e só ao final que vocês vão tentar fazer uma soma das letras que vocês colocaram mais ou menos, para vocês completarem as questões que vocês não sabem em hipótese nenhuma, tá certo? Por quê? A média do Enem, botando que a galera saiba, ela vai dizer assim, ó, se eu acertei só questão difícil e errei as fáceis, quer dizer que eu chutei, então minha nota cai. Não é uma nota padrão, tá certo? Então, você precisa mostrar que tem constância em aprendizado. Então, se eu só acertei as fáceis, às vezes a nota é maior do que quem acertou só as difíceis, porque mostra que você não tinha capacidade para responder aquelas questões e a média cai. Então, respondam as questões que vocês sabem com certeza, com convicção. As que não sabem, deixem lá a interrogação, leve para o final da prova, tá certo? E a partir dali, com a menor quantidade de alternativas, ou letra A, letra B, que vocês tenham chutado, que vocês não tenham marcado, aí vocês chutam, porque aí vocês aumentam a probabilidade de acerto de questões sem saber a resposta de fato, né? Então isso é probabilidade, viu, gente? Então, olha, professor de história, está trazendo a dar uma probabilidade. Você já entrou aí. Mas a experiência de prova, porque aí você chuta, tu bota tudo letra A, não sei, a desespero, A. Experiência de quem 16 anos fazendo Enem. Aí a média é 400 pontos, porque eu aprendi, porque eu fiz isso na prova de matemática. Eu fiz uma vez uma prova de matemática. História passa por português, gramática, vai lá para probabilidade. Você colocou matemática, todas as letras A, história, fiz 398 pontos. Então foi a menor média que eu tive. Né? Porque realmente eu não queria mais, estava querendo ir embora, então aquela ideia. Segundo, gente. Mamãe mandou, né? E então, primeiro isso, vou responder as que eu sei, depois as que eu não sei, vou tentar responder, se eu não conseguir, vou chutar com a letra que eu menos marquei, daquelas que eu tenho convicção, que aumenta a probabilidade de acerto. Segundo, gente, e mais importante também, vou até concluir, tá bom? Estou comendo muito tempo. Falo demais. Muito importante, quase nenhum aluno, ele prepara o organismo, porque a prova do Enem é uma maratona. Então, quem de vocês, eu, por exemplo, se preparou durante vários domingos para se sentar de meio-dia e só se levantar às 6 horas da tarde? Seu corpo está preparado para essa maratona? Né? Então, acho que não. Então, uma das dicas que eu dou, né, como experiência de concurso e de prova, é que vocês, alunos, quando se sentirem cansados, a mente vai pedir, o corpo não vai aguentar, a mente vai cansar, é que vocês busquem a alternativa de sair da sala. Vocês têm direito de sair da sala quantas vezes forem possível, forem necessárias, para ir ao banheiro, para fumar, quem é fumante. Então, por experiência própria, então você, quando estiver lá, estou fazendo a prova, estou com 2 horas de prova, cansei, não estou mais pensando, não estou mais raciocinando, pede para ir ao banheiro. Não para demorar muito, mas vai ao banheiro, tu te levanta, tu vai caminhar, tu vai oxigenar teu cérebro, tá certo? Tu vai mexer com a musculatura do teu corpo, vai relaxar um pouco, e aí tu já vai ao banheiro, né? Se precisar fazer necessidades, faz, se não, lava o rosto, né? Num espaçozinho aí de 5 minutos, volta, e aí tu vai ver, chupa uma balinha, né? Aumenta a dopamina do açúcar na boca, chupa uma balinha, essa vai dar a sensação de prazer, tu vai estar revigorado para enfrentar mais 2 horas de prova, tá certo? Então é uma expectativa que você não vai ficar doido para ir embora quando tiver entre o meio e o final da prova. Isso pode te ajudar a melhor desenvolver o pensamento racional durante a resolução das questões, tá bom? Essas são as minhas dicas para a prova de domingo e eu espero colaborar para a aprovação de muitos que estão nos assistindo. Perfeito, professor. Fico até com vontade de voltar a fazer o Enem, não vou mentir. Rapaz, com essas dicas. Se eu tivesse tido essas dicas quando eu fiz o Enem, né? Porque faz toda a diferença. Eu levei, é realmente uma maratona, né? O Enem são 2 dias de provas aí que você senta ali e passa a tarde inteira lendo, pensando para responder. Então, dicas muito pontuais de quem tem experiência tanto na docência quanto na aplicação da prova, né? De fazer realmente a prova estar ali no Enem. E só para você que está em casa lembrar e não esquecer que a prova é nesse domingo, dia 3 de novembro. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas, 1 hora da tarde, horário de Brasília. Então, cuidado para vocês não chegarem atrasados, ficarem para fora, né? E perder o ano inteiro de estudo, de preparação para o Enem. Também, como o professor falou, né? A caneta é caneta esferográfica de tinta preta, tá certo? Lembrando, preta, caneta preta e
o celular, ele não pode estar ligado. Você pode até levar o celular, mas ele tem que estar desligado. Se o celular estiver desligado dentro do saquinho e ainda assim tocar, porque tem alguns celulares, professor, inclusive eu já vi, eu fui fiscal, inclusive, já fui fiscal há alguns anos da prova do Enem, onde o aluno estava com o celular desligado dentro do saquinho, mas tinha um alarme e o alarme tocou e ele foi eliminado, porque é eliminado. Se o celular tocar, você é eliminado. Então, não tem nem paredão, já é eliminado. Não tem paredão, é eliminação direta. Então, assim, desliga todos os alarmes do seu celular, desliga o celular e coloca dentro do saquinho, lacra ele para fazer sua prova bem tranquila e leva o documento de identificação com foto, tá certo? O documento de identificação com foto. Dica jurídica: se você perdeu o seu documento de identificação com foto, não tem, vá imediatamente a uma delegacia e preste um boletim de ocorrência, que aí você consegue fazer a prova a partir da emissão desse documento pela polícia. Tudo bem, gente? Então, há uma alternativa para quem está sem documento. Agora, só que não pode deixar para fazer isso na hora da prova, senão não dá tempo.